A gente está aqui no Além do Prontuário, nosso videocast de hoje. Bom dia, boa tarde ou boa noite. A gente está aqui no Além do Prontuário, nosso videocast de hoje. Temos 2 convidados especiais. O nosso tema será Protocolo de Manchester, as mudanças, focando mais nas mudanças, né? Na evolução do Protocolo de Manchester. Temos aqui Ana Sarquis. Prazer. E Arthur José. E aí, pessoal, tudo bem? Preparado para descobrir por que aquele cara que chegou depois de você no pronto-socorro foi atendido primeiro? E olha que ele não é amigo do dono não, hein? Bom, para começar, vamos assim, direto ao assunto. O que é o Protocolo de Manchester, né? Como que foi criado? Por que foi criado? Como que é esse protocolo aí? É engraçado você falar isso, porque muita gente acha, né, que o protocolo foi criado por causa de algum evento catastrófico, alguma coisa do tipo assim. Mas na verdade não. Foi por causa da necessidade do dia a dia. Ela mesma se criou. Uhum. Assim, o protocolo, antes do protocolo, não tinha uma criterização ali. A pessoa chegava, era atendido por ordem de chegada, ou então se desse sorte de ter aquele enfermeiro lá experiente que olhava para você e falava, nossa, esse aqui tá grave, vamos passar ele na frente. Era quem chegar primeiro, né? Era meio que na sorte ali, ou azar, né? Mas isso foi assim, sanado de uma forma muito suave, mas efetiva, com a criação do Protocolo de Manchester em 94, né? Criado na Inglaterra. E a partir daí a gente conseguiu ter uma organização e padronização para ser aplicado ali no dia a dia e melhorar, assim, infinitamente o fluxograma de atendimento. Então, não é para quem chegou primeiro, é para quem mais precisa ali do atendimento. Exatamente. É basicamente o GPS da urgência, né? Falamos assim. E saber de uma coisa? Que não foi só criado por médicos, né? Foi uma equipe de profissionais e principalmente enfermeiros. Porque tinha aquela necessidade que a equipe de profissionais não conseguia separar a pessoa que chegava para pegar um atestado, por exemplo, e de uma pessoa que chegava com urgência. Não conseguia atender os dois ao mesmo tempo, né? Entendi. Então, os enfermeiros também tiveram ali uma participação ativa, né? Isso. Porque eles estão ali na porta de entrada. Exatamente, ali, né? Com certeza. Entendi. E, aliás, até uma história legal, né? A gente chama isso de conclave de Manchester. É uma história muito boa, vou contar pra vocês. Basicamente, muita gente acha que a classificação de Manchester foi criada através de meta-análise, estudo randomizado, duplo cego, mas na verdade não teve nada disso. Na cidade de Manchester, como ela falou, pegaram os melhores profissionais, enfermeiros, médicos, todas as equipes que atendiam, colocaram numa sala e falaram, a gente precisa transformar a intuição de vocês do que é grave e o que não é, em regras. Porque, claro, a intuição é muito fácil, mas precisa transformar isso em regras. E só vai sair de lá quando conseguir resolver isso, entendeu? Entendi, mas assim, como que seria essa intuição? Então, você sabe aqueles enfermeiros que às vezes só de bater o olho pra você... Eu falo enfermeiro porque estão na porta de entrada, né? Mas médico também. Mas sabe aqueles que têm muitos anos de experiência que só de bater o olho pra você ele já sabe se você tá ruim ou mal? Então, basicamente, eles precisavam transformar essa intuição em regras a partir disso. Como se fosse o grave, por exemplo, que a gente vai falar posteriormente da pulseira vermelha, né? Os sintomas e sinais graves, transformar isso em regras e o leve também. Entende? Assim, até interessante... Porque o protocolo a gente não pode dizer que ele foi criado de forma perfeita, né? Que estava tudo encaixadinho, bonitinho e tal. Mas foi a partir de um consenso, sabe? Tão bom ali, tão humanizado, tão reunido, que a partir dali eles criaram um sistema flexível, sabe? Um sistema que assim, você podia observar algum erro e falar, isso aqui eu acho que a gente podia mudar, eu acho que isso aqui a gente podia alterar. E aí, como era uma rede, né, de fluxogramas, eles iam modificando esses fluxogramas, né, alterando alguns discriminadores e trazendo ali cada vez melhor o fluxo de atendimento. Então, isso acabou, né, tendo uma boa percussão. Eu não tinha noção que isso era uma coisa universal, né? Tipo, pra mim era, no Brasil, como tem, né? Sim. Um tipo de atendimento. Pra mim aqui era de um jeito, ali era de outro. É muito grande isso. E engraçado você falar isso também, porque ele é de extrema importância, muita importância. E é a partir dele que a gente estrutura o risco do clínico, né? Que a gente vai ter, a partir tanto das pulseiras, que a gente vai falar posteriormente. E
outra coisa, né? Não é a classificação que vai definir o diagnóstico do paciente, não é isso. Mas é a partir dessa classificação que a gente já sabe se aquele paciente pode esperar ou não, por exemplo. Ou até mesmo o que vai ter por vir. Se é um paciente mais grave, então você já pode ficar mais atento. Ou se é um paciente mais leve, não, tranquilo, ele pode esperar. Até exemplo, por exemplo, a pulseira verde, azul, até 4 horas, por exemplo, né? Aí que entra as pulseirinhas coloridas. Isso, as pulseiras né? e os discriminadores, né? A gente tem 5 pulseiras, né? Muita gente que foi atendida já deve saber, que são as pulseiras vermelhas, em nível de gravidade do maior para o menor, né? Vermelha, laranja, amarela, verde e azul, Verde né? azul. Por exemplo, a vermelha, a mais grave, né? Obviamente, e a azul, por exemplo, podendo ser atendido em até 4 horas posteriormente, né? A vermelha até, o pessoal não tem muita noção disso, mas a vermelha é uma que não existe tempo de espera, é coisa imediata. Exatamente. Chegou ali, se receber uma vermelha, é para atender até antes de ganhar a pulseirinha, sabe? É um negócio muito então, imediato. literalmente ali, um questionário, né, que pode colocar no vermelho, literalmente. Isso, né? exatamente. Muito interessante, até porque a gente vê que, tipo, quantas doenças são, né, tem uma evolução rápida e que pode levar a pessoa à morte. Sim, mesmo. Questão de minutos. Não, e esse protocolo também teve uma revolução muito grande, que foi a questão assim, antes não é que não tinha protocolo, até tinha alguns mais simples, só que eram divididos em apenas 3 riscos, né? Um urgente, que seria a nossa vermelha, né? Um que podia esperar, que está ali entre a verde e a azul, e um que precisa de uma certa urgência, mas vou deixar para depois. Uhum. E aí, esse protocolo em si, ele trouxe a pulseirinha laranja, que foi muito importante, porque esse pode esperar para depois, podia ser um AVC, mas podia ser uma cólica renal. E assim, entre um AVC e uma cólica renal, não dá para, da mesma forma, você fazer como antes e atender por ordem de chegada. Sim. Então, ele trouxe ali uma urgência, eu acho que a laranja é até mais importante do que a vermelha, porque é uma urgência que você não vai atender de imediato, mas que se passar de 10 minutos ali, você pode ter matado o paciente. Pior, né? Eu tô aqui me coçando para fazer uma pergunta. Diga. Quem grita mais alto, então, tipo, ai, tô com muita dor, grita mais alto, é primeiro atendido? Não, isso aí é coisa do passado, né? É um mito. É uma lenda, como se fosse assim. Mas na verdade não, a classificação, no caso, ela é muito bem feita. Para definir o quê? Para diferenciar, os profissionais conseguem diferenciar o volume da gravidade. Então não é quem grita mais alto, né? Não é o volume, e sim a gravidade, através dos discriminadores que a gente vai falar posteriormente. Entende? Então não adianta mentir, vamos falar assim. Entende? Entendi. E sobre esses discriminadores? Eu não peguei muito bem. O que quer dizer? O que significa discriminadores? Vamos pensar o seguinte, o paciente vai chegar lá e ele, através da triagem que a gente vai fazer, ele vai apresentar os sintomas dele, comunicando a você, através do relato. Só que você pensa comigo, vai que às vezes o paciente exagera, às vezes não, entende? Então a gente tem que ter um discriminadores específicos, né, para cada patologia, por exemplo. Agora um exemplo bom que eu vou dar para você, o paciente chegou com uma dor no peito, muita gente já teve isso. Agora, tranquilo, dor no peito, ok, esse é o relato. Mas e os sinais que ele apresenta? Ele tá suando frio? Por exemplo, sudorese, tá muito nervoso. Tá pálido, tá por exemplo. Tá com cara que vai morrer ali na sua frente. Isso são os discriminadores. Agora, por exemplo, ele também pode chegar com a dor no peito, mas tá falando no celular, tá tranquilo, tomando um cafezinho, conversando, sem apresentar nenhum sinal. E esses até são os mais barulhentos, né? Eles chegam lá, esbravejando, tô com dor no peito, vou morrer, mas tá ali, bem, corado. Sinal vital legal. Isso. E o que a gente tem que entender é o seguinte, essas pessoas que chegam fazendo como é que falam? Um escarcéu, né? Exatamente. Mas não apresentam esses discriminadores, esses sinais, eles não podem ser atendidos primeiro que a pessoa, por exemplo, o idoso que tá no cantinho, mas que tá infartando silenciosamente, entendeu? Sem ter esses sinais. Entendi. Não pode. É aí que vem também a importância do treinamento, né? Igual isso. Aqui, eu te falei que foi criado em Manchester, isso demora um pouco para passar para a versão brasileira, mas quando é passado, é preciso ter um treinamento de equipe, porque só aí que a gente vai conseguir filtrar e encaixar no fluxograma, né? Porque a pessoa vai chegar com um relato para você vai ouvir.
Mas aí, a partir daquele relato, eu vou linkar os discriminadores. E isso vai fazendo a rede do fluxograma. E no final das contas, vai te dar ali uma cor de espera. Sim. E é até bom, né, que o paciente já fica ali informado, né, que ele pode esperar, né, porque às vezes, tipo assim, por que aquela pessoa passou na minha frente e tal? Não, ele sabe, tem consciência por que ele precisa esperar, né? Hoje tá tendo um pouquinho mais, mas isso também é uma coisa bem... Ainda dá muita dor de cabeça, ainda dá muita dor de cabeça. Que foi evoluindo, né, também. E a galera que chega de ambulância, eles têm prioridade Isso é um caso bom, no atendimento? Então... Olha, é engraçado, porque realmente parece isso. Mas, na verdade, o protocolo é mandatório todos passarem pela triagem. Então, independente da forma de transporte que você chegou na unidade. Você pode ter vindo no particular, você pode ter pego ônibus, vindo por transporte público, seja SAMU, seja bombeiro. Qualquer maneira que você chegar na unidade, a primeira coisa que você vai fazer é ser passado pela triagem. Então, ali que vai ser definido, né, se você vai ser atendido de imediato ou não. O que acontece muito é que, para uma pessoa precisar desse transporte de emergência, né, igual você disse, ambulância, SAMU, provavelmente a pessoa já não está num estado bom. A chance dela estar grave é muito maior. Pensa, as pessoas chamam ambulância, geralmente é porque está mais grave. Claro, tem aquelas pessoas que a gente conhece que dá uma exagerada. Mas, a maioria dos casos, pessoas chamam ambulância, a tendência dela ser mais grave é muito maior. Entende? Mas, de qualquer forma, tem que passar pela triagem. Sim. É passado pela triagem da mesma maneira. Isso. E aí você vai receber sua cor. Geralmente acaba sendo laranja, vermelho. Mas... Se for verde, por exemplo... A pessoa chegou de ambulância, pulseira verde, vai esperar igual todo mundo. Vai esperar como verde. Até que faz sentido, né? Toda essa questão do SAMU. Sim. Só que eles não podem fazer o atendimento, né? A emergência ali. Como que é? Então, até foi uma pauta isso no início, que eles criaram meio que uma subcategoria, né? A triagem telefônica. Lá no Reino Unido começou a implementar, mas aqui, obviamente, né, até a chegada no Brasil, demorou um pouquinho. Mas existe sim essa triagem telefônica para ser executado pelo SAMU. E falando nisso, a gente nem citou o MTG, né? Então, igual eu falei, que começou a haver essas, né, adições de coisa. Também tem a triagem pediátrica, por exemplo. Isso foi feito pelo aquele primeiro grupo que o Arthur tinha citado, que ficou trancado lá na salinha. Então, eles são denominados o MTG, que é Manchester... Trees Group. Isso. Eles são, na verdade, uma empresa, né? Um grupo que se reuniu e criou ali uma pessoa jurídica, todo mundo. Então, é até estranho, porque o pessoal acha que isso é uma coisa mais estatal, né? Uma coisa do governo, mas não. É privado, né? É um grupo privado. Os hospitais aqui do Brasil é preciso pagar um licenciamento para eles, né? Pagar... pelo direito de utilização, é preciso do GBCR, que é o Grupo Brasileiro de Classificação de Risco, é preciso deles para estar averiguando o protocolo, né, estrangeiro, trazer para o Brasil, adequar esse protocolo. Basicamente traduzir para a nossa realidade, né? Porque é muito diferente, a realidade do Brasil é outra. Adequar a cultura brasileira. Eles são o único grupo autorizado legalmente. Então, tem toda essa burocracia por ser uma empresa, né? Privada, né? É uma empresa que você meio que está comprando ali um serviço. Sim, não, justamente. Por exemplo, a gente falou que tem a tradução, né, que você falou, para a realidade brasileira. Tanto que o protocolo foi a primeira edição criada em 95, mas foi chegar no Brasil só no ano de 2000.
por A exemplo, gente observa isso aqui. Foi publicado lá em tal ano. Vai chegar aqui no Brasil depois de 2, 3 anos, 4, porque é preciso esse grupo analisar de forma detalhada, reformular, trazer para a realidade brasileira. Então tem todo um esquema. De cada país ali, né? Porque eles devem atuar em vários. Não, o protocolo, ele tem edição em mais de 20 línguas. Sim. Porque é usado em mais de 30 países. Então, todo país precisa pagar o seu devido licenciamento e ter esse grupo autorizado para reformular para a realidade. Mas essa forma universal país. nem sempre foi assim também não, né? Porque a gente tá falando muito da primeira edição até agora que a gente falou, que é sobre o método de triagem, né? Das subserinhas que eu falei, dos discriminadores, né? Que eu comentei. Porém, nem sempre foi assim. Esse foi de 95. Só que depois disso, esse grupo, né, MTG, eles continuam se reunindo, foi crescendo também o grupo, né? E fazendo reformulação, para justamente ter essa segunda edição, onde foi feita muita alteração, a adição de muita explicação, né? O foco principal disso foi para quê? Para ter uma universalidade, né? Porque era mais focado lá na Inglaterra, igual ela falou dos 20 países. A base toda que a gente mencionou aqui até agora está contemplada na primeira edição. Mas eles de Manchester não tinham noção que aquilo ia repercutir tanto, né? Então, eles como empresa, a segunda edição foi justamente para trazer uma pegada mais explicativa, né? Uma coisa que consiga englobar mais gente. Como se fosse então, expandir fronteira, né? Eles queriam mesmo a validação ali, a fim de crescer o grupo. Sim. E tá tudo bem também. Não, e foi a partir dessa segunda edição também que começaram a utilizar esse protocolo em outros cenários, como exemplo o SAMU, né, que a gente tinha comentado. Que a gente citou, né, o SAMU. Eles começaram a explorar isso e criaram plataformas digitais também. Começaram a sair um pouco do âmbito só hospitalar. Entendi. Isso foi a segunda edição, né? Agora a terceira edição, você quer falar um pouquinho? Porque eu já tô até cansado de falar de edição. A terceira edição eu acho que é a mais impactante, assim. Porque ela mudou um pouco o cenário de como a gente vê o paciente na triagem. Porque igual a gente falou, a gente não busca diagnosticar na triagem, a gente busca os sintomas. Só que antes era visto muito de forma individual cada sintoma. Ele tá com uma dor de cabeça, então essa dor de cabeça vai ser enquadrada ali num verde, no máximo num amarelo. Agora não, tudo é tratado como síndrome. Então, a gente analisa, né, o que é uma síndrome, a gente analisa o conjunto de sintomas, né? A relação de um sintoma com o outro, esse sintoma com esse, ele pode causar algo com mais risco? Então, mudou bastante as classificações, porque uma dor de cabeça podia virar laranja por causa de outro sintoma relacionado com ela, né? Eu acho que foi o principal impacto, assim, da terceira edição. E teve também a adição de 2 fluxogramas relacionados à sepse e ao AVC, né? Igual eu mencionei da pulseira laranja, eles se enquadram muito bem nessa categorização da pulseira laranja. Então, foram criados fluxogramas mais robustos, dando mais ênfase à sepse, né, que é justamente o perigo de não ser tratado como síndrome. Então, teve bastante foco na sepse e também no AVC, que é também um conjunto de sintomas clássicos, mas que, em conjunto, é um grande risco do AVC. Me chamou a atenção esse processo de digitalização que aconteceu, que você citou. Como que foi esse processo, assim? A digitalização, ela foi um pouco antes da terceira edição. Ela foi em 2010. A terceira edição foi em 2014 e chegou aqui no Brasil só em 2017. Mas a digitalização foi muito importante porque ainda havia um certo estigma do paciente com o cara a cara ali, né, com o enfermeiro, quem fosse que esteja na triagem. E aí, quando eu trago um software, um sistema, né, linkado também ao prontuário ali do paciente, quando eu trago isso, eu apenas respondo, né? O software vai chegar, eu relato o primeiro sintoma e aí ele encaixa nos
possíveis fluxogramas e vão me perguntando perguntas que vai direcionar para uma cor. Meio que tirou o papel e caneta, né, que tinha. Porque antes funcionava, mas era um caos. Sim, né? Com certeza. Aí muito mais... facilitou muito, porque... Tirou a subjetividade, né? O principal Sim. problema era que o paciente tinha... nossa, isso é muito subjetivo. Tirou isso. Entende? Basicamente, você joga informação no software e ele já Como faz. assim, né? Se o enfermeiro não foi com a minha cara, né? Ele não pode me dar mais uma pulseira verde, porque não foi com a minha cara. Não é assim que Ou você funciona. conhece alguém, deu logo uma vermelha, então, né? tinha pra muito passar mais isso, rápido. tinha muito isso. Mas com essa atualização, isso melhorou muito. Mas o que a gente tem hoje, vou abrir um parênteses, é uma coisa chamada override, né? Que é basicamente, o paciente está apresentando sinais e sintomas, mas os profissionais ou o profissional de saúde vê que aquilo não condiz muito com o software. O software não está repercutindo muito a realidade que está apresentada. A partir disso, o enfermeiro, né, o médico, por exemplo, ele pode fazer uma mudança nessa classificação de risco através de justificativas. Não é muito bem assim. Exemplo, eu vi aquilo ali, eu vou facilmente escrever e não, você ganhou outra pulseira. Não. Ele pode fazer uma justificativa através do software, mostrando que aquilo não repercute bem com a realidade. É uma gravidade maior, por exemplo. Entende? Se agravou ali, isso, né? Isso é registrado e é pauta para auditoria, que também é um foco muito importante na terceira edição, que é você fazer direitinho as auditorias para poder ter um retorno melhor do programa, né? Igual ele falou desse override, o programa eles nos veta de regredir o paciente, isso, né? Exatamente. Eu esqueci de comentar, mas exemplo, ele não pode rebaixar o seu nível de pulseira. Por exemplo, ele pode abaixar a sua gravidade, agora ele pode aumentar. Sim, ele pode ver, ele pode ver que não, isso aqui está mais grave do que estão dizendo. E aí ele justifica e protocola tudo. Achei muito interessante essa questão, né, de perder essa subjetividade e o cuidado que foi feito, né, pela preocupação com o paciente, né? Evoluiu todo muito. Porque, assim, é ali aquele processo, né, de porta, que é essencial. O serviço, né, ali pro... Então, achei incrível esse carinho, esse cuidado, né? Então, eu até esqueci de falar também sobre a quarta parte, né, quarta edição, que, aliás, ela nem foi implementada ainda, né? Não, ela foi criada tem 2 anos só. Exatamente, então, mas no Brasil... O grupo brasileiro já está em contato com ela para trazer para o Brasil, mas ainda não está disponível. Isso, que teve muita atualização, como a sepse, por exemplo, né, teve atualização sobre a sepse, e o que teve muito em peso foi a oximetria por conta da pandemia de Covid-19. Né, a oximetria, né, a utilização da oximetria, a avaliação da oximetria, ganhou muito peso por conta da pandemia. Não é isso? Mudou um pouco também o nosso foco, né? Apesar da gente olhar como síndrome ser muito importante, mas agora, além disso, a gente traz uma pegada de falência mesmo, sabe? Trazer uma importância para a oximetria. Então, a gente deu o devido valor da saturação ali de oxigênio, né? Que é prático, rápido, um sinal fundamental na pandemia, com né? certeza. Exatamente. Então, trouxe esse peso. A pandemia, ela trouxe esse gatilho e eles foram muito rápidos, assim, logo no início da pandemia, eles já trabalharam em enriquecer mais o fluxograma, trazer umas características mais respiratórias e enfatizar bastante essa parte de oximetria. Então, a pandemia trouxe uma carga muito importante para a quarta edição. Sim, e acho que uma das coisas mais principais que tem nessa quarta edição também, que eu tô doido para que chegue logo, para que seja implementado, Exatamente. É a questão da saúde mental. Porque antes não era muito bem delimitado, muito escrito isso sobre a saúde mental. Não tinha fatores psicológicos, não tinha fatores psicossociais, por exemplo. A gente atendia o paciente psiquiátrico como... Na triagem ali, eu estou olhando a mesma questão fisiológica que eu olharia de outro. Exatamente. Aí na quarta edição, que vai ser muito importante para o Brasil, porque está tendo vários surtos, né, aqui, ele vai trazer justamente a pegada psicossocial. Então, não vou perguntar mais os sintomas físicos dele. Teve uma ideação suicida, tomou vários remédios. Eu não vou olhar aquilo como, nossa, tá perigoso ele tomar vários remédios. Eu vou olhar aquilo como, nossa, ele tentou
suicídio. Exatamente. Então, mais humanizado, né? Traz, sabe, é muito, muito importante, muito importante. Não, e essa quarta edição é muito mais humanizada mesmo, porque, por exemplo, até na linguagem que a gente utiliza nela, é uma de forma mais clara, entendeu? Porque antes tinha muito termo técnico e pra quem tá começando isso é horrível. E, teoricamente, a gente tem que pensar nisso também, porque vai ser utilizado com o paciente. Então, tem que ser melhor até pra quem tá começando conseguir facilitar, né? Exatamente. Treinamento e tudo. Isso eu bato palma pro MTG, porque eles conseguiram progredir. Cada edição eles foram melhorando cada vez mais, porque querendo ou não, antes eles não tinham nenhum dado científico. Aí agora, juntando as auditorias, eles têm uma base científica ali para estar estudando e estar melhorando. Então foi só progressão, e espero aí já até a quinta. Hoje é fundamental essa questão da saúde mental, né? Muito. Hoje em dia, né, a gente só tá avançando mais os estudos e tudo. É fundamental, né? Exatamente. Que bom saber dessas informações e ver a importância, né? Sim. Porque a gente chega no hospital para ser atendido, vê uma pulseirinha e tal, a gente não sabe de tudo por trás, da importância que aquilo tem, né? Sim. No funcionamento total do hospital, né? São anos de evolução, né? A gente da área da saúde é muito empolgante. Muito empolgante, porque a gente vê cada vez mais o atendimento tentando ser mais humanizado. Muito legal, gente. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar o nosso querido podcast. Ai, tava tão gostoso o papo. Muito bom. Foi muito legal, gente, ter vocês aqui para passar essas informações tão importantes e com excelência. Muito obrigada a vocês dois. Obrigada. Ana, para fechar aí agora, dá uma dica para os profissionais de saúde. Cara, eu acho que é essa pegada que eu acabei de falar. A gente visar numa progressão. Então, eu acredito que o que eles mais deviam ter atenção é a auditoria, é você estar protocolando, é você estar seguindo, né, de uma maneira justa, limpa e de maneira a juntar informações. Porque a gente precisa de dados para estar analisando e evoluindo. Sim. Né? Aí entra a gestão. Então, peço com muito carinho para todos da saúde dar um up nessa junção de dados, nessas auditorias, porque é muito importante. E você, Arthur? Agora voltado pro paciente, qual que é a sua dica? Aí vou ter que dar uma dica boa, tá? Vou até olhar pra câmera aqui, falando pra você, mas olhando pra câmera. Gente, seja sincero e específico. Entende? O sistema, ele vai te recompensar se você for honesto. Ele funciona se você for honesto. Se você está com uma dor no peito, fala, estou com uma dor no peito há 10 minutos. Parece que tem um elefante em cima de mim, no meu braço. Fala do seu jeito. Fala do seu jeito, mas seja específico, seja claro e principalmente seja honesto. O sistema vai funcionar, entende? Se você chegar apresentando isso, meu amigo, você não vai nem ganhar pulseira, você já vai estar sendo atendido já. Entende? Gente, muito obrigada. Foi sensacional essa aula de vocês. Eu vou encerrar, gente. Então é isso. O nosso videocast Além do Prontuário chegou ao fim. Muito obrigada a todos. Gente, obrigada pela atenção. E até a próxima. Corta. Agora a gente tem que falar. A gente é bom, hein? Mano, bem. A gente deu umas sambadas aqui. Pô, foi ótimo, não? Não, sambada no sentido Samba é bom, né? Tá. Não é?